Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Podcast em Foco, o nosso bate-papo de toda semana. E você já sabe, todo sábado às 9 horas a gente tem um encontro marcado aqui no Podcast em Foco para a gente bater aquele papo e, claro, trazer assuntos que interessam a sociedade. E hoje eu recebo um nome de peso da advocacia campo-maiorense. Eu sou Francis Lima e tenho o prazer de receber hoje aqui no Podcast em Foco o Dr. Décio Mota, advogado renomado, com vasta experiência na área jurídica, ele que atua na área criminal. E também iremos falar sobre o papel da OAB para os jovens advogados, o papel da OAB na advocacia campo-maiorense, e também falaremos sobre dicas práticas para você que é jovem advogado, para você que está iniciando sua carreira agora ou que já é advogado, quer saber mais sobre como empreender na área jurídica. Então fique com a gente que esse podcast é para você. Aproveita, já compartilha esse link, já clica para curtir o nosso episódio de hoje, porque vai ser um bate-papo de muito aprendizado, tá certo? Sejam todos bem-vindos e seja bem-vindo também, Dr. Décio Mota, ao Podcast em Foco. É um prazer estar recebendo você aqui nos nossos estúdios. O prazer é todo nosso, França. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui hoje, discutindo, conversando, refletindo e debatendo um assunto que nos custa tão caro, que é a questão da advocacia, do exercício da advocacia. Nós temos, como advogado, uma paixão enorme por essa profissão. É um ofício que nos puxa muito, que nos exige muito, porque o nosso compromisso ele é amplo, ele é com a sociedade, ele é com o cliente, ele é com o Estado Democrático de Direito. Então nós temos uma responsabilidade enorme e isso exige muito do profissional da advocacia. E hoje, cada vez mais, nós temos que nos readaptar ao cenário. Como dizia o biólogo, né, Charles Darwin, as espécies que melhor vão conseguir se posicionar, vão conseguir sobreviver, são aquelas que melhor se adaptam às circunstâncias, aos ambientes. E hoje a advocacia enfrenta um cenário extremamente tempestivo, extremamente mutável. Não tem hoje uma advocacia mais aos moldes antigos, uma advocacia artesanal, uma advocacia 1.0, mas uma advocacia mais moderna, uma advocacia mais contemporânea, uma advocacia 4.0, que exige muito do profissional que decidiu abraçar essa profissão, que é uma profissão extremamente louvável. Muito bem. Antes de dar início, de fato, ao nosso podcast, eu gostaria de agradecer, né, os nossos patrocinadores, anunciantes que estão sempre apoiando o nosso bate-papo semanal. Eu queria mandar aqui um abraço para o pessoal da CVC Turismos, nossa nova parceira aqui do Podcast em Foco. Queria agradecer também a Autoescola Santo Antônio, Via Bela Confecções, Flora Pura, Elba Perfumaria, Abrante Engenharia, Espaço Fit, Comercial R Canuto. São os apoiadores do nosso podcast de todos os sábados. E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios do Podcast em Foco o Dr. Décio Mota, advogado renomado na área criminal aqui na cidade de Campo Maior. Ele que veio compartilhar seus desafios, sua trajetória e suas experiências no empreendedorismo jurídico. Você já que está assistindo agora o nosso podcast, é estudante de direito, conhece alguém que está iniciando agora na área jurídica, assiste o nosso podcast, compartilha esse link, né, para que possa chegar até mais pessoas e ouvir a entrevista de hoje com o nosso convidado, que é o Dr. Décio, que vai trazer inúmeras dicas para você que está ingressando na carreira, na área de direito, na carreira jurídica e quer se destacar, quer fazer a diferença. Então esse podcast é para você. Doutor, eu gostaria de saber de você, como foi que você iniciou na carreira jurídica, na área do direito, que motivou você a escolher esse caminho, quais foram assim os seus maiores desafios no início da sua carreira? Olha, no começo da advocacia, assim que eu entrei, você tinha um cenário totalmente diferente do que você tem hoje, né? Você tinha uma situação onde o conhecimento técnico era praticamente o que se bastava para exercer a advocacia. É claro que quando você vai escolher uma profissão, você não tem ainda uma certeza absoluta se é aquilo que você quer. Você tem uma paixão, né? Às vezes você olha profissionais que lhe inspiram e esses profissionais acabam destacando de alguma forma algum sentimento, algum desejo em você de exercer aquela profissão. Então eu sempre vi a advocacia com bons olhos, uma profissão que se exerce com muita altivez, com muita dignidade.
E isso me chamou muita atenção, né? Eu sempre fui uma pessoa que me posicionei muito contra as situações de falta de dignidade com o ser humano, com as injustiças sociais. Então isso foi o que me despertou entrar dentro da profissão da advocacia e abraçar essa causa, né? O cenário, como eu falei, era totalmente diferente. Hoje nós temos um cenário muito conturbado, muito tempestivo na advocacia. Hoje nós temos praticamente cerca de 1,5 milhão de advogados, 1.400.000, mais ou menos isso. Há uma proliferação muito grande do ensino jurídico, e esse ensino jurídico se proliferou quando não se teve aí um marco regulatório do ensino jurídico, não se prezou muito pela qualidade do ensino jurídico. Eu fui aluno da Universidade Federal do Piauí. Na época que eu fiz vestibular, só existia direito no Piauí, na Universidade Federal, não existia em outro lugar. Depois a UESP traz o curso de direito também. E aí começa a existir as universidades particulares. Sim. Mas as universidades particulares, eu lembro muito um diálogo que eu tive com um antigo amigo meu, que era padre, por sinal. Ele disse que visitando a Universidade Camilo Filho e falando com o professor Marcelino, que inclusive foi meu professor de Direito Penal, ele mostrou várias qualidades da universidade: equipamento tecnológico, estrutura, ambientes climatizados, professores com mestrado, alguns até com doutorado. E ele dizia assim: olha, nós temos tudo isso, mas tem uma coisa que a Universidade Federal tem que nós não temos. E aí o colega perguntou: mas o que era, professor? Que a Universidade Federal tem que não tem? Porque aqui o ambiente totalmente climatizado, e na Universidade Federal a gente sofreu um calor intenso. Nós não temos a qualidade dos alunos que a Universidade Federal tem. Porque entrar na faculdade de Direito, naquele momento, era mais concorrido que entrar na faculdade de Medicina. Então, o nível dos profissionais se media logo na porta de entrada. Isso. Né? E hoje nós não temos esse nível assim tão aferido, né? Então, se na porta de entrada nós não temos nível bem aferido, muitas vezes na porta de saída também não, e isso é um problema, né? Então, nós temos hoje uma preocupação muito grande, porque o jovem advogado é o coração da advocacia, é o futuro da advocacia, e a OAB tem que se preocupar e tem que acolher muito a jovem advocacia, né? E precisa também trabalhar um marco regulatório no ensino jurídico, porque a situação hoje, as ameaças, a crise que o ensino jurídico atravessa, que a advocacia atravessa, é muito grande. Hoje eu poderia dizer que o advogado vive na UTI, né? Se você pesquisar os dados que a Fundação Getúlio Vargas e a OAB encontrou, é que a advocacia hoje, no geral, ela ganha menos de 5 salários. Quando você compara isso com as profissões como Defensoria Pública, como Ministério Público, como magistratura, que são cargos compatíveis com a advocacia, você vê um diferencial muito grande. Então você vê aí uma precarização da advocacia. E esse cenário precisa mudar. E quem tem que ser o guardião da advocacia e do advogado é a OAB. Ela precisa trabalhar muito no combate a essa precarização da advocacia. Ela precisa gerar oportunidades para a advocacia. E precisa qualificar a advocacia. Hoje você vê assim, você sai de uma faculdade formado em Direito, e aí para onde você vai caminhar agora? Qual é o caminho que você vai seguir? Como é que você vai se posicionar no mercado? Que ferramentas você tem para poder fazer frente a uma situação extremamente concorrente? Como você vai encontrar seu espaço? E a primeira mão que tem que ser dada, tem que ser da OAB. Como também os profissionais que já são experientes, que estão no mercado, também tem que acolher a jovem advocacia. Porque ela vai ser os futuros advogados. E esses futuros advogados têm que ter uma competência bem avançada, tem que ter uma conduta ética e uma reputação bastante ilibada, porque na advocacia, no cenário jurídico, isso é algo essencial. E então nós precisamos trabalhar muito isso, né? Um professor da Escócia, ele chegou na sala de aula, Richard Sussekind, e ele disse: olha, daqui a um tempo, aqui a 2 décadas mais ou menos, a profissão do advogado vai ter uma transformação incrível. Muitos dos serviços que hoje fazem os advogados vão deixar de ser competência exclusiva dos advogados. E hoje você vive numa advocacia 4.0 em que há uma automação muito grande.
Petições são feitas hoje pelo sistema de inteligência artificial. Hoje você tem casos que você simplesmente coloca para softwares jurídicos equiparado com a IA e eles simplesmente já dão a solução, já dão todo o trâmite, já dão todas as petições ali, praticamente dispensando aquele trabalho técnico. E aí você pode perguntar, mas aonde é que o advogado agora vai ser útil, vai ser importante, se no conhecimento técnico, jurídico, ele já não é tão importante assim? E aí você tem um ponto muito delicado, que é assim, aonde está a OAB no comando dessa qualificação da inteligência jurídica, da inteligência artificial aplicada aos escritórios jurídicos? É preciso que ela assuma essa vanguarda, que ela assuma esse protagonismo. Até o momento, nós não vimos muito uma pontuação da OAB nesse aspecto. Então, o advogado fica desacolhido, fica desassistido. Nós estamos assistindo a uma situação chegar dentro do cenário jurídico, um mecanismo bastante forte, que é a IA, mas não se tem ainda um norte. Como nós devemos trabalhar, como nós devemos aplicar essa IA dentro da profissão da advocacia e como a OAB tem que conduzir esse processo, não só dentro da advocacia, mas dentro do judiciário. Às vezes há uma omissão muito grande nesse aspecto. Ela precisa sair desse campo mais reativo, desse campo mais de retaguarda, que é a OAB, e ser mais protagonista. A advocacia exige isso. É necessário que isso aconteça. E essas propostas não têm sido levadas ao encontro da satisfação das necessidades da advocacia. Às vezes eu observo que até a jovem advocacia fica desacolhida. Eu observo que se há um discurso muito grande em favor da jovem advocacia no momento eleitoral. Mas passando o momento eleitoral, a jovem advocacia fica assim esquecida. Não tem, às vezes, cursos mais enfáticos, mais capacitantes, mais profissionalizantes, que venham ao encontro das necessidades. A questão das prerrogativas, né, da defesa, das garantias do advogado, principalmente do jovem advogado, não se vê de forma efetiva, mas de forma reativa. Um advogado é desrespeitado, uma prerrogativa é violada, aí a OAB vem e se manifesta. Mas isso não é para ser assim. Então está precisando a OAB ter mais pulso, agir mais, no caso, você acha? Precisa haver, na realidade, um planejamento até estratégico sobre isso. Ela precisa agir de forma mais preventiva, fazer campanhas perante o Poder Judiciário, campanhas perante a sociedade, porque o advogado, ele é um defensor do Estado Democrático de Direito, ele é um defensor da sociedade. Ele não age em interesse próprio, ele age em interesse da sociedade. Quando se defende as prerrogativas e as garantias do exercício da profissão da advocacia, se defende, na realidade, os interesses da sociedade. E eu não posso deixar isso para um segundo momento. É essencial que eu faça isso logo no primeiro momento, que eu faça uma campanha de conscientização, que eu faça uma campanha de respeito da advocacia perante o judiciário, perante os órgãos institucionais. Eu lembro que quando eu estava presidente da OAB, em Campo Maior, teve um advogado, Teresina, que liderava a comissão das prerrogativas. E ele veio a Campo Maior e visitou a delegacia, e visitou as secretarias, e visitou os juízes, mostrando a importância de se defender as prerrogativas do advogado, mostrando a importância de se valorizar o exercício da profissão da advocacia. Eu não vejo isso atualmente. Eu não vejo sequer palestras, muitas vezes, discutindo e debatendo com os advogados essa questão. E é imprescindível que os advogados, que eles não vão advogar sem conhecer o estatuto, sem conhecer o código de ética, porque esses são valores inegociáveis, porque trata de direitos indisponíveis, muitas vezes, da sociedade. Então, é imprescindível, e essa tem que ser a primeira bandeira da OAB frente à questão da defesa da advocacia. Muito bem. Doutor, voltando aqui para o empreendedorismo jurídico, o sonho de todo advogado quando se forma, ou advogados que trabalham com outros advogados associados, o sonho deles é montar o seu negócio próprio, até porque a advocacia também é empreender. Como foi o início da sua carreira quando você foi estruturar o seu escritório, se posicionar profissionalmente? Como foi o seu início no empreendedorismo advocático? Na realidade, foi um momento muito difícil, França, porque eu fiz o teste da OAB, o exame da ordem, né?
nessa época não existiam esses cursinhos preparatórios que existem hoje. Sim. O advogado, ele tinha que mostrar lá o seu conhecimento, né? A gente tinha aquela prova de múltipla escolha, tinha a prova técnica ali, que você poderia levar os livros, fazer lá a pesquisa, e tinha também que ter aquela declaração de uma reputação ilibada, que tinha uma pessoa de uma conduta adequada. Então, esse é o primeiro passo para que você entrasse na advocacia. Era fazer o exame da ordem, como ainda hoje é, né? E o começo de toda a profissão sempre é muito difícil, né? Essa é a verdade. E eu comecei a advocacia abrindo meu escritório sozinho, né? Eu comecei, nessa época não era muito comum a ideia de estágios, como hoje é, né? Hoje no meu escritório nós temos 2 estagiárias, mas na época não tinha essa questão de advogados pegar estagiários, de tentar ensinar. E os advogados, eles precisam trazer os estudantes de direito para dentro do escritório. Como também precisa acolher os jovens advogados dentro dos escritórios. Porque você precisa passar por esse processo inicial de aprendizado. O que você vê na faculdade é muito teórico. É preciso harmonizar essa teoria com a prática. Há muitas qualidades da advocacia que você não vê dentro do curso de direito. Principalmente fatos relacionados à questão da humanização. O grande jurista e ministro do STF, que por sinal era parnaibano, Evandro Lins e Silva, uma vez, e foi perguntado para ele, por uma estagiária dele, doutor, eu admiro muito a sua profissão, admiro muito a sua forma de atuar, e eu queria que o senhor me indicasse alguns livros jurídicos para que eu pudesse aprender mais sobre o direito. E Evandro Lins e Silva pegou e disse o seguinte: olhe, leia os clássicos da literatura. Disse, não, doutor, mas eu quero entender direito. Eu não quero entender romance, literatura. Leia os clássicos da literatura. Se sobrar tempo, você vai estudar direito. Qual era o norte desse pensamento do Evandro Lins e Silva? O direito, ele é uma forma, uma roupa. Ele precisa vestir a vida. E a vida você vai encontrar dentro da literatura clássica. Você vai encontrar o João que passou por problemas financeiros. Você pega, por exemplo, uma obra de Machado de Assis, que é Quincas Borba, você vai ver um sujeito que recebe toda uma herança e pega essa herança e doa praticamente para todo mundo. Então, uma pessoa que dilapida todo o patrimônio. E você vai encontrar, por exemplo, na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, um personagem que é Bentinho, que já faz o que acontece hoje em dia, que é a questão da pressão psicológica dentro do relacionamento sobre a mulher, praticando ali um ato de violência psicológica, né? E isso você vê dentro dessa obra, quando o Bentinho tem um ciúme exagerado, exacerbado pela personagem Capitu. O que Evandro Lins Silva traz é o seguinte: olha, a vida, ela acontece e ela é retratada dentro de obras literárias. Se você não entender como a vida acontece, como você vai aplicar o direito? Como você vai entender o direito na sua vertente mais essencial, humanizada? Então é preciso que o advogado, e essa é uma qualidade que as IAs não substituem, é a humanização do direito. Quando você atende um cliente, você tem que atender de forma humanizada, de forma ética. Você tem que entender de pessoas. Eu tenho uma dentista e eu noto uma qualidade nela bastante forte. Ela preocupa-se muito se você está sentindo alguma dor na hora do tratamento. Um escritor, por sinal médico, chamado Eugênio Musac, ele escreveu um livro chamado Metacompetência. O que seria a metacompetência? Seria exatamente essa humanização. Eu me preocupar com as dores do meu cliente. Hoje, quando você vê na internet, principalmente os digital influencers, eles utilizam muito uma coisa comum. Dizem, olha, você tem que tocar na dor da sua audiência, para que você possa se conectar com ela. Você vai fazer, por exemplo, uma terapia e você vê que você fica falando o tempo todo. Quem está lá do outro lado, com certeza fez um curso que nós não fizemos, que é um curso de escutatória. É preciso aprender a escutar o outro. É preciso que você aprenda a escutar o seu cliente.
É preciso que você se harmonize e seja empático com o seu cliente. Essa é uma das competências que a jovem advocacia tem que desenvolver. E que os profissionais também, que já estão no mercado, que ainda não conhecem, precisam desenvolver. Porque aquela advocacia 1.0, do advogado artesanal, que só produz conhecimento, ela não tem mais, ela vai ser esquecida. Ela vai ser ultrapassada. Já está sendo ultrapassada. Esse advogado, ele está nos últimos momentos ali da UTI. Está morrendo todo dia. Né? Essa é a verdade. Uma segunda competência, Francis, é entender e dominar as ferramentas tecnológicas. É preciso ter competência tecnológica. Muitas vezes, o advogado, ele está perdendo, não é nem tanto para um outro advogado que está lá trabalhando com muito conhecimento. Às vezes ele está perdendo para um advogado que tem um Wi-Fi mais rápido que ele. Né? Pode ser. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu sei que a situação é muito simplória, mas esse lado humorista serve para a gente entender o seguinte: é imprescindível a competência tecnológica. Hoje, as IAs estão aí e elas não vão substituir o trabalho do advogado. Eles vão substituir algumas funções. Vencerá o advogado que souber utilizar melhor essas ferramentas. Esse advogado vai ter o destaque. Esse advogado vai se posicionar. Hoje se fala em jurimetria, uma leitura de dados. Hoje você já tem programas interligando tudo isso, IA. Hoje você faz cursos e tem diversas IAs hoje nos cursos oferecidos, para que você dialogue, para você analise ali. É claro que o advogado precisa ter também seu conhecimento jurídico, porque você sabe que as IAs, elas têm um mecanismo de defesa, que são as alucinações. As alucinações, você costuma dizer que é um erro das IAs, mas na verdade é um mecanismo de defesa. Eu estava participando recentemente com um físico, inclusive de Campo Maior, o doutor Gildar, e ele explicava muito bem isso. Ele diz: olha, as IAs precisam ter um espaço de flexibilização, porque a rigidez pode ser que ela dê respostas muito metódicas, muito diretas. Então, é exatamente esse espaço de alucinação que permite que ela desenvolva melhor o processo ali de raciocínio. E o advogado precisa ter esse conhecimento para poder saber quando houve aquela alucinação, quando houve aquele problema. Então, a competência tecnológica é essencial hoje em dia. E a jovem advocacia e o advogado que já está há tempo no mercado precisa compreender disso. Tá. Você, doutor Décio, é um advogado que é bastante conhecido aqui em Campo Maior, é um advogado renomado, fez seu nome, construiu sua carreira, em cima de muito trabalho, muita dedicação. E, assim, qual seria o conselho que você dá para os jovens advogados que estão começando agora, que querem iniciar e se firmar como advogados, ter uma carreira sólida e querem ser destaque? Qual é a dica que você dá para esses advogados? Olha, eu acho que há duas qualidades também muito fortes no exercício da advocacia. Hoje, o marketing jurídico ele é essencial. Nós temos hoje uma ferramenta que são as redes sociais. Antigamente, para você ser visto, ou você aparecia no jornal, ou você aparecia na TV. Hoje não, hoje você tem as redes sociais que permitem que você tenha ali o seu próprio mecanismo de comunicação, a sua própria agência de comunicação. E aquele momento ali é um momento que você tem um espaço para falar com a sociedade sobre as suas competências jurídicas, sobre o seu trabalho e, ao mesmo tempo, levar um processo de conscientização e informação de direitos para a sociedade. Porque é o advogado que mantém vivo a Constituição no cotidiano. É o advogado que desperta os valores de cidadania dentro da sociedade. Então, as ferramentas, as redes sociais, é uma ferramenta muito forte. E não pode o advogado prescindir dessa ferramenta. E um outro aspecto, Francis, que eu acho bastante relevante: a reputação. O advogado tem que agir com extrema ética. Essa conduta é imprescindível. O advogado tem que ser aquele profissional que, quando ele vai falar com o juiz, quando ele chega para o juiz não sente necessidade nem sequer de consultar os autos, porque já conhece a índole daquele advogado. Já sabe que aquele advogado fala a verdade, age com a verdade. Você pode até, Francis, perder uma causa, mas você não pode se perder na causa. Você não pode corromper seus valores, porque aí você se desintegra como profissional.
você perde ali toda a sua substância. E você tem que ter, a advocacia tem que ter essa imagem. A advocacia se exerce com integridade, com honra, com dignidade, com cabeça erguida. E para que eu possa ser visto dessa forma, eu tenho que agir dessa forma. A gente se notabiliza pelo exemplo e não assim por uma mera máscara. O Aristóteles, ele dizia uma coisa muito interessante, tem um livro que é muito recomendado para o estudante de direito, que é o livro Ética Nicômaco. Nas primeiras páginas desse livro, Aristóteles diz o seguinte, olha, a felicidade do homem está na virtude, não está nos prazeres materiais, não está nos prazeres do mundo em si, está na virtude. E aí ele enfatiza dizendo, a honra não consiste em receber medalhas, mas em merecê-las. Se eu ocupo um cargo, não é aquele cargo de juiz que me faz excelência, não é o trono de um rei que me faz a majestade. É o exemplo, é a ação, é a atitude, é o comportamento. Isso é o que é o diferencial. E a sociedade vai perceber isso. Nós percebemos isso claramente. Às vezes você tem um profissional que ele é competente do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista ético, do ponto de vista da conduta em si, você tem ali a desejar, né? E isso, imediatamente, você demora anos ali para criar uma reputação, mas por um detalhe, muitas vezes você perde, né? Então você tem que manter essa conduta constante, cotidiana. Então esses dois pontos, o marketing jurídico ético, a reputação ética, são outros critérios que o advogado, o jovem advogado e o advogado como um todo tem que buscar. Muito bem. Já a gente continua o nosso bate-papo. Deixa eu logo aqui agradecer os nossos patrocinadores mais uma vez, que estão sempre apoiando toda semana o nosso bate-papo, nosso podcast. E a Flora Pura é um desses parceiros. A Flora Pura é a loja que vende produtos naturais de qualidade com os preços acessíveis. Para você que gosta de comprar produtos livres de parabenos, produtos com preços acessíveis ou tornar-se um revendedor da Flora Pura, revendendo apenas um hidratante por dia, você faz mais de R$700 por mês. Isso é apenas um exemplo, mas você pode, né, procurar revender vários produtos, né? Mesmo que você seja revendedor de outras marcas, pode também revender Flora Pura. A loja ela está localizada ali por trás do Comercial Carvalho, mas em breve vai mudar de endereço, tá bom, gente? Muito em breve a loja vai mudar de endereço, mas por enquanto você encontra a Flora Pura lá por trás do Comercial Carvalho e também acompanha as promoções diárias da loja no Instagram, @Flora Pura Campo Maior Pi. Fale direto também pelo WhatsApp 99403-8900 e aí você entra no grupo, assiste todos os dias os vídeos com as promoções e, claro, vai comprar barato de verdade e presentear. Já que chegamos no final do ano, época de festas, confraternizações, é uma boa dica para você, tá bom? Flora Pura, o seu bem-estar começa aqui. E a Autoescola Santo Antônio é onde você adquire a sua CNH com confiança, responsabilidade e tranquilidade. Lembrando que nesse mês, né, de novembro, a Autoescola Santo Antônio está com uma super promoção de Black Friday. São descontos de 10, 20, 30 e até 50% de desconto para você não perder a oportunidade, viu? Oportunidade única, até 50% de desconto para você aproveitar o mês de novembro, fazer sua matrícula e, claro, garantir aí o seu direito de dirigir sem medo, ser um condutor cidadão responsável no trânsito. Autoescola Santo Antônio, localizada ali na Avenida Santo Antônio. Informações 999 72 32 97. Comece hoje mesmo a sua conquista. Temos unidades em Campo Maior, Barras e Castelo do Piauí. E claro, lá onde você encontra frutas fresquinhas, carne de qualidade e o menor preço de Campo Maior é no Comercial R. Canuto, uma variedade de cereais. Toda semana tem promoção, tem o dia da carne, tem o dia da fruta e você acompanha todas as promoções do Comercial R. Canuto pelo Instagram, tá certo? E também se você está sem tempo de fazer as suas compras, tá? Sem tempo de sair de casa, chegou cansado, tá precisando repor as suas mercadorias na despensa ou na geladeira, manda a sua lista de compras, uma foto pro WhatsApp lá do Comercial R. Canuto. E se você tem interesse específico em algum tipo de marca, é só você especificar que eles separam tudo direitinho, embalam e mandam deixar na sua casa, em qualquer bairro, a partir de R$60. Comercial R. Canuto facilitando
enfrentando o dia a dia e fazendo a diferença, tá bom? O telefone do Comercial R. Canuto é o 994 36 08 30, tá bom? Localizado lá na rua Antônio Cardoso de Oliveira, número 14, bairro Cidade Nova. Eu disse Comercial R. Canuto. Gente, o nosso podcast de hoje está uma verdadeira aula. Vou para aquela câmera ali para pegar nós dois. Tá uma verdadeira aula de direito. Você que acabou de ligar a sua tela, você pode voltar à entrevista do início, né, para assistir completa essa aula que o Dr. Décio Mota está dando aqui, né, para a advocacia campo-maiorense, estudantes de direito, jovens advogados recém-formados, né, que querem saber como se destacar na área que você escolher para advogar. Assista ao nosso podcast de hoje. Você que conhece algum advogado, algum jovem advogado ou estudante de direito, ou que esteja pensando, né, em trilhar na área jurídica, já encaminha esse link, esse podcast para eles, tá certo? Hoje o Dr. Décio Mota está conversando com a gente sobre como empreender na advocacia, ok? Então você curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e vem para o nosso podcast de hoje, que está um verdadeiro bate-papo, um verdadeiro aprendizado. Doutor, no início a gente conversou aqui sobre alguns temas e você citou que você vê na OAB, né? Para que os jovens advogados que estão começando agora, acabaram de tirar a sua carteira da OAB. Tinha outras perguntas, mas durante a nossa conversa você já respondeu. E agora eu queria saber de você sobre os jovens advogados que recentemente tiraram sua carteira de advocacia, tiraram sua carteira da OAB e que estão assim meio perdidos, sem saber direito de fato por onde começar. Qual é a dica que você daria para esses jovens? Olha, se eu fosse começar hoje a advocacia, que o cenário é muito diferente do que quando eu comecei, o que eu faria? Né? Porque conselhos é uma forma até nostálgica de você falar às vezes das coisas. As pessoas às vezes não seguem muito conselho, né? Mas é muito bom você colocar o que você faria como referência. Então eu acho que existe hoje um curso dentro da OAB, que é Iniciação à Advocacia. É um curso básico, mas com certeza é essencial para que você inicie ali os primeiros passos. Segundo, defina a área que você quer trabalhar. Analise esse nicho jurídico, a viabilidade econômica dele, a viabilidade de sustentabilidade dele e se especializa. Não dá mais para se trabalhar como advogado generalista. E você tem que buscar destacar nessa área que você está trabalhando. Entre para uma comissão da OAB, participe de eventos, busque instituições ligadas a essa situação, a essa área. Agora, recentemente, eu tive um amigo que está à frente da Comissão do Direito do Consumidor, né, em Teresina, na seccional de Teresina, e tem feito um excelente trabalho. Tem divulgado o direito do consumidor, junto com a equipe dele, fez uma cartilha de defesa do direito do consumidor. Então, esse advogado, com certeza, está adquirindo visibilidade, está adquirindo respeito no trabalho dele. Então, o advogado tem que definir uma área, né? Busque a experiência de quem já está no mercado. Vá para um escritório, não se preocupe nesse primeiro momento com o ganho financeiro, entenda isso como uma extensão do seu estudo, do seu conhecimento, como uma área prática, para que você possa aprimorar mais ainda a sua experiência, a sua dedicação, né? Busque desde o princípio desenvolver essas condutas que eu estava colocando, uma competência tecnológica, vá para a sua rede social, pegue o seu conteúdo jurídico, aquela que você definiu como a área que você quer trabalhar, traga temas, discuta com as pessoas, crie uma relação com seus seguidores. Isso é extremamente essencial para que você vá estabelecendo as bases e o respeito pelo profissional que você irá se tornar, que você irá ser, né? Porque você tem grande potencial. Como jovem advogado, há um potencial enorme dentro de você. Você só precisa lapidar o diamante que se encontra aí dentro. Então, entenda que hoje as tecnologias IA vão fazer parte. Esse marketing jurídico não caia muito hoje. Você tem um processo muito ruim dentro da advocacia, que é a captação irregular de clientes, né? Isso tem levado a advocacia para uma situação delicada. Você observa hoje, inclusive foi matéria no Jornal Nacional,
advogados mandando intermediadores, captadores, ou famosamente chamados de vaqueiros, para portas de instituições como o INSS para captar clientes. Essa conduta é totalmente inadequada. Você, como jovem advogado, não caia nesse ciclo aí, não caia nesse vício, não caia nessa atitude, porque isso é um aspecto que mancha a sua reputação, né? Isso, a OAB, inclusive, tem que combater isso. Tem que combater essa atividade predatória na advocacia. Porque isso cria uma concorrência desleal. Porque se todos os advogados, imagine, se todos os advogados decidissem criar vaqueiros, captadores, nós íamos ter a advocacia disputada a tapa, né, no meio do mundo aí. E aí o advogado, que é a pessoa que busca a paz, que luta pela paz, agora está começando a criar conflitos. Então isso é uma outra situação que a ordem precisa, inclusive, trabalhar. Então o jovem advogado não tem que cair nesse ciclo vicioso aí. Né? Então, além da competência tecnológica, além da questão do marketing, buscar as experiências dos outros colegas, fazer a sua especialização e estudar. O advogado estuda todos os dias. Quando eu era estudante de Direito, eu assisti uma palestra da ex-presidente da OAB, a Fides Angélica. Acho que, por sinal, talvez tenha sido a única presidente da OAB, né? Se eu não estiver enganado. A Fides Angélica, a única mulher presidente da OAB, não me lembro de outra. O que é uma injustiça muito grande com as mulheres, né? Hoje, para você ter ideia, mais de 50% dos advogados são mulheres, né? Há, graças a Deus, aqui uma igualdade. E as mulheres não ocupam ainda todos os espaços, principalmente os espaços de liderança. E isso precisa mudar. Em Campo Maior, por exemplo, nós ainda não tivemos uma presidente da seccional sendo do sexo feminino. Isso também precisa mudar. Essa realidade precisa mudar. As mulheres precisam ocupar também cargos de liderança. Sim. Há esse direito, há essa questão da oportunidade. Então, e o advogado também tem que buscar as oportunidades. Tem que participar de eventos, tem que participar de feiras de negócios, tem que participar de instituições que discutam o debate, principalmente relacionado ao tema, que elas estão ali relacionadas. Se eu sou um especialista em direito do consumidor, eu tenho que me mover com feira de negócios, tenho que me mover com eventos que trabalham com a ideia do consumidor. Então, sintetizando, o advogado, o jovem advogado, tem que buscar essa competência tecnológica, esse marco jurídico com ética, uma reputação adequada e elevada, tem que se especializar, tem que ir para dentro dos escritórios, entender, conhecer como é que é o direito aplicado na prática. Então, tudo isso vai permitir que o advogado ocupe o seu espaço. E os escritórios e os advogados mais experientes devem acolher a advocacia, a jovem advocacia. A OAB tem que fazer um planejamento estratégico de acolhimento, de qualificação, de geração de oportunidades para a jovem advocacia. Há, inclusive, uma proposta das gestões atuais de se buscar a realização de concursos públicos. Mas, até agora, essa ideia está no papel, né? Você vê, por exemplo, Campo Maior. Não existe concurso público para assessor jurídico, para advogado. Você tem bem aqui Altos, que, se eu não me engano, tem 9 procuradores, né? Uma cidade aparentemente menor que Campo Maior. E Campo Maior não tem, né? Há muito tempo que a Campo Maior, um porte considerável, não tem. E aí é uma ausência de oportunidade, as pessoas estão ocupando esse cargo por critérios políticos, né? Por barganhas políticas, e isso é muito inadequado. A OAB precisa sair na luta e na defesa dessas oportunidades. Porque senão a jovem advocacia fica cada vez mais desassistida. E essa é uma oportunidade que não pode, principalmente, gerar, às vezes, convênios ou parcerias com empresas, onde o jovem advogado pode estar ali, prestando ali uma consultoria, uma assessoria ou uma participação de alguma forma. Sim. Durante a nossa conversa, você falou de quando começou a trabalhar na área do direito, era tudo diferente, era um pouco mais difícil do que hoje. Hoje está tudo mais fácil devido à tecnologia, né? Na época, há anos atrás, quando você começou, a advocacia era mais burocrática, reativa, centrada no litígio, e hoje está atualizada, tem a tecnologia, tem mais facilidade, né? Então, como era a advocacia na época que você começou e o que mudou, que você gostaria de destacar? O que mudou até hoje? O que mais você acha que mudou? Bom, a advocacia como um todo, ela, no primeiro momento, você tinha ali aquela dificuldade de acessar as oportunidades. O advogado recém-formado chegava na cidade, às vezes não era muito conhecido, e a advocacia, o direito, ele não era tão
como é que eu posso colocar? Ele não tinha tanto se especializado como hoje. Você pega, por exemplo, que o direito do consumidor não era como é hoje. Porque o direito do consumidor é um contrato de compra e venda que sai dentro do direito civil e se torna o direito do consumidor. Quando, por exemplo, eu paguei a disciplina na Universidade de Direito das Obrigações, eu estudei por um livro de um autor português, Antunes Varela, que era um livro bastante extenso, eram 2 volumes, cada volume tinha cerca de 800 páginas, e dentro da obra já se falava do direito do consumidor, mas não existia no Brasil, né? Então, esse é um novo nicho que vai proliferando. Hoje você tem também o direito previdenciário bastante extenso. Então, hoje tem áreas que permitem, de uma certa maneira, um raio de atuação maior da advocacia, da jovem advocacia. Mas o que nós tínhamos de dificuldade naquele momento? Nós tínhamos de dificuldade naquele momento que era praticamente poucas demandas. Nós não tínhamos um direito tão massificado como temos hoje, grande quantidade de demandas, as relações sociais eram mais reduzidas, o que significa que existia menos conflitos, consequentemente existia menos situações de se impugnar na justiça. Praticamente a advocacia que existia era a advocacia de família, era a advocacia criminal, era a advocacia ali de uso capião. Diziam, inclusive, que a ação de uso capião era a primeira ação de todo advogado, né? Eu nunca tive sequer uma ação de uso capião no meu escritório. Eu comecei a advogar na advocacia criminal e na advocacia de família. E eu comecei a advogar, para você ter ideia, Franz, que a situação era tão delicada que quando eu comecei a advogar de forma pro bono, de forma gratuita, para que eu pudesse ser conhecido na sociedade. Então, situações de mães solteiras, ajuizei diversas ações gratuitas para reivindicar alimentos. Réus que não tinham condições de defender, de ter defesa, porque aqui não tinha defensoria pública. Eu fiz vários tribunais do júri gratuitamente. Então, esse era um momento difícil. Você não encontrava clientes, nem clientes com condições de ter ali, de lhe pagar. Praticamente, você tinha ali um restrito limitador. Hoje não, hoje você tem um espaço maior. Hoje as relações de consumo se ampliaram, as questões previdenciárias estão mais fortes, né? A evolução da sociedade fez com que a criminalidade se expandisse muito, porque nós temos um problema sério na criminalidade. O crime organizado se expandiu muito, e isso acaba fazendo com que surgissem diversas demandas. Então, hoje, o grande problema que eu vejo na advocacia é essa competitividade. Há uma saturação da quantidade de advogados. E as oportunidades, elas estão começando a se reduzir cada vez mais. Embora exista uma larga espaço para que se advogue, existe muitos advogados. Nós, por exemplo, temos excesso de advogado, mas não temos excesso de justiça. Porque nós temos ainda um judiciário moroso. Nós temos ainda um judiciário... Para você ter ideia, o Código de Processo Civil, ele estabelece uma média de 30 dias, no máximo, para sair uma decisão judicial, que seria a sentença, né? Você tem ali 5 dias para se dar um despacho comum, 10 dias para se dar ali uma decisão ali que aprecia um mérito pontual, você tem ali 30 dias para dar uma sentença. Mas hoje em dia, um processo ele demora concluso cerca de 100 dias. E o CNJ, que regulamenta essa parte administrativa, para ele averiguar a morosidade da justiça, ou a morosidade daquele juízo, ele exige pelo menos que o processo esteja em 120 dias. E aí naturalizou isso. Isso está natural. E a OAB não está fazendo nenhum marco regulatório sobre essa questão da morosidade judiciária. Não há... Para aí, olha, temos que analisar isso. Se eu tenho um processo que ele é decidido a cada 100 dias, e se eu tenho períodos de feriado, de recesso, eu tenho que um processo acontece 3 despachos praticamente no ano, uma média. E nós não podemos aceitar isso. Uma causa, em média, dura para se resolver na justiça 6 anos. Isso é muito tempo. Alguém que entra com seu direito demora 6 anos. E quando eu pego causas que envolvem o poder público, com questão de precatório, aí eu posso colocar um telescópio porque eu perco de vista. Eu não sei nem quando é que meu cliente vai receber o direito dele.
Então, são situações lamentáveis que precisam de um ajuste. E quem que tem que protagonizar essa transformação, essa mudança? A Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados tem que sair daquele discurso de solenidade, daquele discurso de fotografia e ir para o campo. E começar a analisar estrategicamente a atuação do judiciário. E sentar na mesa com quem comanda o judiciário. E sentar na mesa com os órgãos governamentais. Para que comece a trabalhar uma advocacia, um judiciário diferente. Se isso não acontece, o sistema tende a um colapso. Porque as demandas não vão parar, vão continuar existindo. Nós temos aqui uma advocacia muito litigiosa. Diferente, por exemplo, dos Estados americanos, Estados Unidos, onde lá você tem que 80% das demandas se resolve muito no acordo. Aqui nós temos o contrário, 80% vai para o litígio. Você tem, às vezes, advogado advogando contra advogado, até por questão de honorários. Então, isso é um problema sério. E a OAB tem que sair muito em defesa da advocacia, do advogado. E ela tem que também ajudar a transformar o judiciário. Qual é o problema? Onde é que está o gargalo disso tudo? Porque eu preciso identificar os problemas para apontar as soluções. Nós temos hoje falta de oportunidades para a advocacia em termos de demandas judiciais. Nós temos hoje um problema de precificação. Eu estava na delegacia acompanhando um cliente e eu conversando com a escrivã, a Renata, e a Renata formada em Direito. Eu disse: Renata, você é formada em Direito, você decidiu entrar para a polícia. Doutor, quando eu vi advogados cobrando 50, 100 reais para fazer um acompanhamento, eu disse: não, isso aqui não é para mim. Eu não vou fazer isso. Então, às vezes, há advogados que cobram um preço muito baixo. Há um aviltamento da profissão. Isso tudo para poder garantir a causa. E aí, garante-se a causa, mas se perde o respeito, se perde a questão ali, se precariza a profissão do advogado. Ou até mesmo se perde na causa. Né? Exatamente. Né? Aliás, já é uma perca, porque você age ali fora do Código de Ética, fora do Estatuto da OAB, e isso é uma coisa lamentável. Né? E a OAB tem que combater para impedir, eu não digo julgar, eu não digo condenar, porque eu costumo muito de utilizar o benefício da dúvida sobre a conduta das pessoas, porque eu sou humano, eu sou falho, eu sei que eu cometo erros. Um escritor inglês, Shakespeare, dizia o seguinte: todo mundo erra. Ou você erra por maldade, ou você erra por descuido, ou você erra por inocência. Então, eu não gosto muito de estar apontando o dedo para ninguém. Eu acho que você tem que ter um benefício da dúvida, porque você às vezes tem que entender a história, tem que entender a circunstância pelaquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está passando por uma dificuldade. Você, rapaz, se eu não fizer isso, eu vou morrer de fome. Só que é preciso realocar essa situação. E a ordem, ela tem que propiciar meios e condições, já que ela é entidade de classe que defende a advocacia, para que isso não aconteça. Então, essa precarização da advocacia, essa briga por preço, ela acaba fazendo com que o advogado perca a sua qualificação, perca a sua identidade, perca a sua reputação, perca seus valores éticos. Então, isso é muito lamentável, essa situação. Mas isso, infelizmente, ainda acontece. Como também acontece a captação desenfreada de clientes através de vaqueiros. A OAB também precisa combater isso, porque isso cria uma concorrência desleal. Muitas vezes o cliente contrata o advogado sem saber sequer quem é o advogado. E uma relação cliente-advogado é uma relação de confiança. É como uma espécie de casamento. Não é? Se aquela confiança não existe, se há um distanciamento, muitas vezes pode acontecer situações complicadas, né? Que podem demandar ali uma atuação irregular. Talvez isso tenha aberto um espaço, inclusive, para que acontecesse o golpe do falso advogado. Né? Esse distanciamento do advogado com o cliente. Talvez um dos problemas tenha sido essa advocacia predatória, que talvez tenha criado essa raiz, esse ponto. Porque como eu não conheço o meu advogado, o advogado entra em contato comigo através de uma foto, através de um contato, diz que é o meu advogado, e aí pode, inclusive, trazer informações de um processo, porque o sistema às vezes permite o acesso de informações, e aí me pega, aí me tira um valor de um recurso, e de repente aquele cara nem é meu advogado. Por quê? Porque não houve essa relação de confiança, essa identidade, esse contato direto, essa humanização, né, com o advogado e o cliente. Entendi.
Doutor, durante a nossa conversa, você falou do grande número de advogados que tem no Brasil, falou também, citou exemplo da diferença de alunos que entravam, de alunos advogados, né, hoje, que entravam pela universidade pública, pela universidade privada, e eu queria que você dissesse o que você acha desses jovens advogados que estão começando agora, né, como que você vê essa nova geração de advogados que está começando agora a adentrar no mercado de trabalho, independente da instituição? Olha, eu acho que a jovem advocacia, ela é o futuro da nossa profissão. Ela é o futuro da ordem dos advogados. Ela tem que ser bastante acolhida, mas eu não vejo muito acolhimento da jovem advocacia. Eu não vejo muita preocupação da OAB em preparar esse jovem advogado. Eu, às vezes, observo que você faz um exame da ordem para se tornar advogado e muitas vezes a pessoa passa, mas algumas competências não existem. E a OAB precisa olhar para o cenário jurídico, verificar que competências o advogado precisa, trabalhar essas competências, porque às vezes o advogado ele entra inseguro e às vezes essa pressa para entrar no mercado de trabalho pode trazer resultados que sejam angustiantes, resultados que não sejam positivos, né? Então eu olho a situação hoje do jovem advogado com muita preocupação, né? E eu fico muito solidário a essa situação deles, no sentido de que é preciso que a ordem estenda um braço mais forte para eles. Eu acho, inclusive, que talvez fosse necessária a reformulação, inclusive, do exame de ordem, no sentido de proporcionar cursos de capacitação e que aqueles cursos de capacitação poderiam até ser utilizados como aspectos de validação ou complementação do exame da ordem. Cursos relacionados à ética, cursos relacionados à competência tecnológica, cursos relacionados à gestão de escritório. Porque você pega um profissional da advocacia, ele sai de uma faculdade. Hoje, a grande maioria das faculdades de direito, elas não têm um selo do MEC e nem tem um selo da OAB, o que significa que o ensino jurídico ali não foi muito adequado. Na época que eu fiz o curso de Direito, eu também saí com minhas deficiências. E eu tive que superá-las. Eu tive que buscar o conhecimento fora. Então, muitas deficiências que eu sei que o jovem advogado também sabe, ele está indo atrás, ele está buscando. E ele precisa ter essa tenacidade, ele precisa ter essa altivez, ele precisa ter essa força de vontade, inclusive, apesar de ser um advogado de pouca idade, mas uma força de vontade superior até a idade que ele apresenta, para que ele supra todas as deficiências que ele teve ali no ensino jurídico, porque são muitas, são vastas, né? E esse é o grande problema que eu vejo hoje na advocacia, essa falta de acolhimento, às vezes a saída de uma faculdade que não lhe preparou de forma adequada, porque houve deficiência de uma gestão escolar, houve uma deficiência de uma produção de conteúdo, do conteúdo levado pelo professor. Então, eu me solidarizo muito com essa situação, porque eu também passei um pouco por essa situação, de ter que buscar a qualificação fora. Eu, por exemplo, cheguei a fazer 3 pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, e você me pergunta, doutor, o senhor aprendeu Direito do Trabalho na faculdade? Eu não aprendi Direito do Trabalho na faculdade. Eu aprendi na pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação lato sensu, né? Direito Civil e Processo Civil, onde eu fiz uma viagem por todas as disciplinas de Direito Civil e pelo Processo Civil, para que eu tivesse a compreensão daquilo que era o Direito Civil de uma forma mais ampla, de uma forma mais crítica, porque a faculdade não me permitiu tanto isso, apesar de ser uma faculdade que contava com bons profissionais de Direito. Eu tive uma pós-graduação em Direito Criminal, e hoje eu continuo meus estudos no Direito Criminal. Eu avanço cada vez mais porque é preciso entender o direito assim. Você tem uma mutação constante. Todo dia há algo de novo. O Brasil, para você ter ideia, é o país praticamente que tem mais leis no mundo. Há uma quantidade de leis enorme no Brasil. A diferença para os outros países é gritante, né? Então, isso faz com que o advogado tenha que se atualizar bastante. Às vezes, corre o risco do teu cliente que pesquisou no Google uma coisa, saber mais do que você que está ali hoje, porque você não pegou aquela atualização, né? E há interpretações diversas, diferentes.
Quando eu estudei na faculdade, França, se falava, por exemplo, no princípio do livre convencimento, que o juiz tinha um livre convencimento, que o juiz tinha livre convicção para decidir. E aí, quando você faz um estudo mais avançado, você vê que tudo isso, no linguajar mais vulgar, é uma baboseira. O juiz não tem livre convencimento de nada. O juiz tem que dar uma decisão fundamentada e motivada. Fundamentada na lei e motivada nos fatos, com lastro probatório. Não tem essa livre convicção. Mas, às vezes, o advogado que assistiu uma aula de alguém que não tem essa percepção, sai com esse conhecimento. E, às vezes, o juiz dá uma decisão ali, de forma subjetiva, e o advogado acaba absolvendo como certo. Entenda. Não é pelo fato de eu estar sentado numa cadeira de promotor, numa cadeira de juiz, que eu sei mais do que um advogado. Eu sei mais que um profissional quando eu estudo mais do que ele. Eu sei mais do que outro colega advogado quando eu me dedico mais à minha profissão. Então, muitas vezes, o colega advogado, o jovem advogado, sai inseguro. Sai inseguro sobre a questão das prerrogativas dele, das garantias no exercício da profissão, da questão do ensino jurídico. Então, o que eu observo muitas vezes é isso. Por isso que a OAB tem que acolher esse jovem advogado, por isso que os advogados experientes têm que acolher, receber nos seus escritórios. Eu, constantemente, recebo ligações de amigos e colegas dizendo: doutor, aconteceu isso assim, como é que o senhor me diz, o que seria a solução? E eu tenho a maior satisfação de compartilhar o meu pensamento, a minha ideia. Eu não sei se eu estou certo, mas pelo que eu estudei, foi aquilo que me trouxe a solução. Né? Eu tenho uma satisfação enorme de contribuir ali para o trabalho do colega, né? de ajudar. Hoje, França, não se fala que você tem que competir com o colega, você tem que ajudar o colega. Isso. Esse é o ponto, na realidade, crucial em termos de solidariedade profissional. Você não precisa vencer o outro para ganhar, você precisa vencer a si. Você precisa se qualificar todo dia. Você precisa buscar competências todos os dias. Você precisa ter o seu estudo ali diário. Né? Se você está nesse campo, se o advogado ele se adequa às circunstâncias e às mudanças sociais, ele tem que se reinventar. O que eu pergunto hoje é o que eu preciso aprender hoje para poder sobreviver amanhã. Porque se eu não aprender algo de novo hoje, amanhã eu já não sobrevivo. Né? Os japoneses eles têm uma filosofia muito interessante, que eles dizem o seguinte: hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã. Então eles fazem essa qualificação contínua. O advogado, o jovem advogado tem que buscar isso. Tem que superar as deficiências que teve, as carências que existiram, para poder se posicionar cada vez mais forte. Eu acredito muito na jovem advocacia. Nós tivemos um ensino jurídico ruim, mas eu acredito muito na jovem advocacia. Acho que a OAB tem que fazer um marco regulatório sobre o ensino jurídico. Quando o Marcos Vinícius era presidente da OAB a nível nacional, ele criou essa proposta de criar um marco regulatório do ensino jurídico, de se readequar às disciplinas, à forma, à maneira de se ensinar, mas talvez isso tenha ficado esquecido pelas outras gestões. Muito bem. Gente, já estamos com quase 1 hora de podcast. O tempo voa, né? Quando a gente está conversando de um assunto bem interessante, né? Um assunto relevante para a sociedade, o tempo escorre pelos dedos. E hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Décio Mota, né? Você que quer empreender, quer construir uma carreira sólida de sucesso, assista esse podcast. Você é jovem advogado, você é advogado que está querendo fazer a diferença na advocacia, assiste o nosso podcast. O Dr. Décio está compartilhando dicas valiosas para você que quer empreender na área jurídica, tá bom? Lembrando que a Ótica Matos está com uma super promoção de final de ano. Você que está precisando fazer uma consulta, vá na Ótica Matos, que lá eles facilitam sua consulta e você compra seus óculos com a oportunidade de receber em até 40 minutos, tá bom? Até 40 minutos você já sai consultado e com seus óculos nas mãos lá na Ótica Matos. E o melhor, ainda concorre a 10 aparelhos celulares, 6 TVs e também R$3.000 em Pix. Promoção incrível de final de ano lá na Ótica Matos, tá certo? Lembrando que a Ótica Matos fica localizada ali ao lado, em frente ao Colégio Alfabetoque e também aqui em frente à Clínica Maior Medicina. Temos unidades em Piripiri, Boqueirão, do Piauí, José de Freitas. E aqui em Campo Maior, eu já falei, né? Ali na Avenida José Paulino e aqui em frente à Clínica Maior Medicina. Siga também
a Ótica Matos pelo Instagram, @óticamatosoficial, e acompanhe todas as novidades. Ótica Matos, porque tão importante quanto a sua imagem são os óculos que você usa. E a Abrante Engenharia, claro, é a empresa que traz para você a comodidade, a facilidade de você contratar a sua energia elétrica e ter aí, né, o privilégio de usar o seu ar-condicionado, seus aparelhos eletrônicos, sem aquela preocupação de tomar um susto quando chegar o talão no final do mês, tá bom? Invista em sustentabilidade, colabore com o meio ambiente. Contrate agora mesmo a Abrante Engenharia e faça aí o sol, essa quintura, esse calor se transformar em energia elétrica. Entre em contato com o Raimundo Abreu pelo 9988 1495. Eu disse Abrante Engenharia. E a Elba Perfumaria é a loja de perfumes que vende mais barato. Você que deseja comprar perfumes da marca Eudora, Natura, Boticário, por menos da metade do preço, né? É verdade, é barato de verdade. Porque a Elba Perfumaria é revendedora diamante dessas marcas, ela compra com preços muito acessíveis e passa para o cliente também com preços muito acessíveis, tá bom? Você pode entrar no grupo VIP da Elba, pelo contato, né? Pelo celular, e assistir todos os dias os vídeos que a Elba traz, promoções incríveis para o grupo VIP, ou também você pode seguir no Instagram, @elba_perfumaria, @elba_perfumaria, e acompanhar todas as novidades, tá certo? Se você quer entrar no grupo VIP ou somente chamar no celular privado mesmo para fazer o seu pedido, que você viu lá no Instagram as promoções, você entra em contato pelo 98110 1106, Elba Perfumaria. E lembrando também que as entregas são grátis, tá bom? Você faz as compras online, a loja é em Milton Brandão, muita gente de Campo Maior e várias cidades do Piauí compram, e a entrega é feita na sua casa sem nenhum custo, tá certo? Então a gente vai dar continuidade aqui ao nosso podcast de hoje, que nós estamos trazendo assuntos sobre empreendedorismo jurídico com o Dr. Décio Mota, advogado renomado, muito conhecido, né, pela sua atuação na área criminal aqui em Campo Maior. Você que é advogado, jovem advogado, tá querendo ingressar na carreira jurídica e ter sucesso, quer abrir o seu escritório, assista ao nosso podcast, que o Dr. Décio compartilhou dicas valiosas para você, tá bom? E a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui, muito embora já estejamos quase, né, no nosso horário. A gente vai continuar conversando agora sobre os impactos das redes sociais, da internet na advocacia. É quando a gente sabe que as redes sociais hoje elas estão muito presentes, né? Como falar em visibilidade sem falar em redes sociais, né? Então, advogados, eles divulgam o seu nome, a sua marca, na questão do marketing da empresa, mas também as redes sociais, a internet, ela tem facilitado, né, a vida do advogado na questão da otimização do tempo, a agilização dos processos. E eu queria saber de você, como que o senhor vê esse movimento das redes sociais, da internet, dentro da advocacia? Hoje, as redes sociais mostra-se que é a principal ferramenta de veiculação do marketing jurídico. O advogado, ou ele é ponto .com, ou ele é ponto .fora. Não tem como ser de outro jeito. Gostei aí da comparação. Ou ele está nas redes sociais. Olha, hoje, talvez você não tenha andado hoje na Avenida Santo Antônio, né? Em Campo Maior. Não sei, talvez você não tenha andado hoje. Sim. Mas muito provavelmente você andou hoje na rua mais movimentada do mundo, que é a internet. Sim. Né? Então, como é que eu, profissional da advocacia, posso estar fora da rua mais movimentada do mundo? Eu não posso. E quando você não divulga o seu trabalho, você condena duas famílias. A primeira família que você condena é a sua. Porque você deixou, muitas vezes, de receber um contrato. E a segunda família que você condena é daquela pessoa que poderia ter um profissional qualificado para defender a causa dela e não tem, porque você não divulgou o seu trabalho. Então, a internet hoje, as redes sociais, é imprescindível para a atuação do profissional da advocacia. Ali, a internet é como tomar banho. No dia que você não toma, você começa a feder. Isso. Então, você tem que estar presente constantemente nas redes sociais.
Você tem que estar debatendo temas, você tem que estar acompanhando as situações. É claro que você não pode tornar a internet, porque muitas vezes as pessoas tornam a internet um mecanismo de vaidade. E o ego é uma coisa muito ruim, ele destrói o ser humano. Você não pode ser o instrumento utilizado pela internet. A internet é que tem que ser o instrumento utilizado por você para atender uma finalidade, para atender um benefício para você, para a sua classe, para a sociedade e para o seu cliente. Então, principalmente hoje, depois das IAs que existem, a internet se torna cada vez mais forte. E as redes sociais é o coração para onde você vai veicular todas as notícias, todas as informações, é onde você vai poder compartilhar e conscientizar a sociedade de direitos relevantes, importantes. Agora, recentemente, por exemplo, o STF estava discutindo sobre o interrogatório informal, ou seja, a polícia às vezes aborda o cliente, o acusado, o investigado, e já começa a fazer perguntas. Uma ilegalidade extrema. Eu certa vez eu tive esse pensamento de que, poxa, peraí, não deveria a polícia ao dar voz de prisão, informar logo ali o direito ao silêncio e manter ali uma linha de não perguntar nada ao cliente quando ele diz que vai ficar calado, quando ele diz ali que tem direito ao silêncio, que tem direito à assistência do advogado. Mas muitas vezes a polícia, no caminho que leva até a delegacia, já vai perguntando, já vai interrogando. E muitas vezes pressionando, uma tortura até psicológica. Uma vez eu fiz uma pergunta para um policial numa audiência que fez a prisão de uma pessoa. Eu disse assim, me diga uma coisa, quando você prendeu o fulano, você cientificou ele dos direitos ao silêncio, do direito à sua família, e aí o policial perguntou, e tem que falar isso? Tem que falar isso. Então você vê ali a ausência de conhecimento. Eu nem questiono tanto, nem condeno tanto o profissional ali, o policial, porque muitas vezes ele não foi preparado, ele não foi conscientizado para aquilo, né? Até os advogados, no geral, muitos talvez não tenham conhecimento disso. E agora que o STF está discutindo isso. Quando eu tive esse pensamento, quando eu cheguei ao escritório, eu peguei um dos livros de doutrina, um livro do Guilherme Nucci, que é desembargador no Tribunal de São Paulo, e foi o único livro que eu vi ele apontar isso. Ele dizendo, olha, a conscientização dos direitos do preso, do investigado, tem que ser feito no momento da prisão, porque é o momento que ele está mais frágil. E hoje é que o STF veio discutir isso. Então, eu preciso levar essas informações para o meu cliente, de forma de que ele se mantenha em absoluto silêncio no momento de uma abordagem. E vejam outro detalhe significativo. Recentemente, o STJ ele deu uma decisão que salta até os olhos. Uma pessoa foi abordada pela polícia e a pessoa perguntou, foi abordada e foi presa por tráfico de droga. E a pessoa perguntou, quanto você quer, né? Quanto você quer para a gente resolver isso aqui? O Ministério Público denunciou por questão de corrupção. Só que quando chega ao STJ olha o tipo penal de corrupção e vê, significa oferecer e prometer. O tipo penal é oferecer uma quantia ou prometer uma quantia. O STJ entendeu que o preso estava apenas especulando. Quanto? Né? Não ofereceu uma quantia certa, não prometeu uma quantia certa. E entendeu que o fato era atípico e absolveu aquele investigado daquela conduta criminosa, né? Que não existiu crime. O que isso faz? Reforça a importância do advogado na orientação de um depoimento, para que ele fale a coisa certa da forma correta, porque em uma palavra ele pode se perder. Em uma palavra ele pode ali acabar assumindo uma conduta delitiva que na realidade ele não praticou. Então é um cuidado muito grande. E quem tem que levar esse conhecimento para o advogado, para a sociedade? O advogado. E as ferramentas das redes sociais, seja o TikTok, seja o Instagram, seja o LinkedIn, seja o YouTube, são essenciais para que o advogado esteja próximo da sociedade, para que o advogado se faça conhecer o seu trabalho, para que o advogado conscientize a sociedade. Inclusive aqui, novamente, eu pontuo. Quando eu tenho esse colega que faz uma cartilha
de direitos do consumidor, que vai aos meios de comunicação, a OAB tem que fazer isso com mais constância, tem que estar presente, tem que ter essa cartilha no direito do consumidor, no direito imobiliário, no direito criminal, no direito previdenciário, tem que ter blitz jurídica. A sociedade tem que estar constantemente sendo bombardeada pela sua conscientização. Nós temos que transformar a sociedade trazendo para eles o elemento essencial de conscientização jurídica para tornar a sociedade um aspecto de cidadania forte. Somente assim nós vamos transformar a questão de luta por direitos e a transformar até mesmo a atuação do judiciário. Então, a importância do advogado na comunicação é uma coisa extrema. E ele tem que aprender a ser comunicador. Ele tem que ter, tanto o advogado tem que ter aquele curso de escutatória para escutar o cliente, às vezes para escutar até o adversário dele, como principalmente um curso de oratória para poder se comunicar, né, para poder pontuar os aspectos mais relevantes, mais importantes dentro do cenário jurídico. Então é imprescindível que ele faça um curso de mídia digital, que ele entenda, ou se ele não entenda, que ele tenha alguém que possa assessorar ele numa edição de vídeo, numa escolha, às vezes até ali de um fundo musical, coisas do tipo, e trazer conhecimento objetivo, claro, conciso, direto e respaldado pelos tribunais. Respaldado pela jurisprudência do STJ e do STF. Porque os entendimentos, muitas vezes, de juízes de primeiro grau, até dos TJs, mudam com muita constância. E muitas vezes não se aplica o direito. Você vai perceber a aplicação do direito de forma efetiva, de forma forte, a nível de STJ e a nível de STF. Embora você possa entender aqui e acolá uma decisão que você não concorde, que você acha assim duvidosa, mas a grande quantidade de decisões estão no seu acerto maior a nível dos tribunais superiores, porque eles interpretam o direito com mais afinidade, com mais proficuidade. Então, o advogado tem que se munir dessa jurisprudência e tem que compartilhar essas decisões, essas ideias dentro das suas redes sociais e dentro de palestras, né? Participar, se propor, se colocar para visitar a escola, para participar de eventos, para trazer esse conhecimento, né? Mas como você pontuou a questão das redes sociais, a gente torna como um aspecto muito imprescindível. E eu volto a tocar novamente. Quando você não está ponto com, você está ponto fora. Quando você não comunica o seu trabalho, você condena duas famílias. A primeira é a sua, que deixou de receber os seus recursos pelo trabalho profissional que você presta. A segunda é aquela família daquela pessoa que precisa de um profissional de qualidade, competente, para exercer aquele trabalho, aquele ofício. Então, é imprescindível que o advogado hoje esteja nas redes sociais, todos os dias. Pois agora vamos falar um pouquinho sobre a sua área, que é a área criminal. Assim, hoje a gente vê que a área criminal ela enfrenta desafios, preconceitos perante a visão pública. Muitas vezes chegam até a confundir o perfil, né, a conduta do cliente, né, com o perfil do profissional. O papel do advogado, né, ele se confunde com o perfil do cliente, né, no caso, o acusado. Então, assim, já que você atua nessa área criminal, como que você vê esses rótulos, tipo assim, são advogados conhecidos como porta de cadeia, geralmente as pessoas nomeiam com esse rótulo. Como que você enfrenta e como que você reage diante desses tipos de preconceitos, nessas situações? Eu hoje talvez dê graças a Deus para eu não ter nascido, por exemplo, na época da Revolução Francesa. Porque na época da Revolução Francesa, o advogado que defendia o acusado, quando o acusado era condenado, o advogado era condenado junto. Né? Hoje, por enquanto, nós temos apenas um preconceito. E todo preconceito, ele vem de uma ignorância. Sim. Há uma ausência de conhecimento da essência das coisas. Quando eu tenho um preconceito sobre determinadas situações, é porque, de certa forma, eu tenho uma ignorância. Eu não compreendo como aquilo realmente funciona. O advogado criminalista, ele não defende o crime. E não pode, em hipótese alguma, defender o crime. O advogado criminalista, ele defende garantias processuais. Ele defende direitos processuais para que aquela pessoa não seja acusada injustamente, para que aquela pessoa não seja condenada injustamente. Há dentro do sistema jurídico criminal, especificamente, uma grande quantidade de erros.
a falibilidade humana é algo normal, constante. O ser humano erra constante. Agora, recentemente, eu tive um cliente que ele foi preso sobre uma determinada acusação de um tipo penal, e que aquele tipo penal, quando chegasse a sua apuração final, ele não seria preso. Porque mesmo ele condenado, não levaria ele para a cadeia. Aí o juiz apura o fato, condena a pessoa, mantendo a pessoa presa. Quando eu recorro para o tribunal olha e diz, não, essa pessoa não é para estar presa. E essa pena aqui também não é para essa ser pena aqui. É para ser uma pena pequena, uma pena que não vai dar prisão, porque as penas até o limite de 4 anos não gera prisão. A você cumpre no regime semiaberto, apenas com uma restritiva de direito, uma restrição de direito, seja uma prestação de serviço à comunidade, seja uma restrição de final de semana. Mas muitas vezes a mentalidade do juiz, ela é muito uma mentalidade do senso comum, uma mentalidade punitivista. Eu olho para aquele que cometeu um delito, para aquele que está sendo acusado de cometer um delito, com uma espécie de castigo. Eu tenho que punir ele. Eu tenho que castigar ele. Eu tenho que fazer ele sentir dor, sofrimento. E você tem que transformar o indivíduo. Olha o problema que nós enfrentamos hoje na justiça criminal. Eu pego uma pessoa que não é para ir para a cadeia, que não é para ser presa, e eu coloco ele com essa agregação de liberdade. Quando chego lá, eu jogo ele numa penitenciária em condições subhumanas, ferindo a dignidade dele, ferindo a moral dele. E eu ainda faço o seguinte, eu deixo que um outro grupo, bem articulado, bem estratégico, faça a captação dele e incorpore ele ao crime organizado. Olha o que foi que eu fiz sobre o pretexto de estar fazendo justiça. Eu criei um problema maior. Eu tive um cliente que ele foi condenado e ele não era para ser preso. Mas o promotor bateu na tecla com o juiz. Doutor, tem que prender, ele foi intimado da sentença, ele tem que ser preso, não recorreu e tal, e tudo, não sei o que, tem que ser preso. E o juiz prendeu, atendendo essa pressão do Ministério Público. Quando eu olhei a situação, ele já não era mais meu cliente, ele estava sendo assistido pela defensoria. Mas aí a família me procurou. E eu olhei aquela situação e eu vi aquele aspecto de ilegalidade. E eu entrei com habeas corpus no tribunal. E aí o tribunal vem e solta o cliente. Só que a injustiça, ela anda a galope, é rápido. Mas a justiça vai bem lentamente, a passo de tartaruga. Então, quando o cliente veio ser solto, já estava com 2 meses. Esse cliente, ele foi condenado por receptação. Receptação é um crime que não tem violência, é um crime que, via de regra, não é de grande gravidade. E ele só cometia esse crime, receptação. Ele não cometia outro tipo de crime. Mas quando ele sai da penitenciária, ele não sai mais um receptador. Ele sai agora um traficante de droga. Olha o que foi que nós fizemos. Nós pegávamos alguém que cometia um crime de menor gravidade, de menor potencial, que poderia ser tratado com uma pena restritiva de direito, que poderia ser tratado com a prestação de serviço à comunidade, jogamos para a prisão. E aí nós, em vez de tratar o problema, nós criamos um criminoso, né, de forma mais forte. Então, as soluções dos problemas que nós temos hoje estão sendo inadequadas. Não estão sendo feitas da forma correta. Quando esse juiz condenou o meu cliente, mandou ele para manteve ele na prisão, se ele tem uma má índole, uma péssima índole, que ele não tem, foi um fato acidental e circunstancial na vida dele, ele estaria talvez envolvido com um crime. Porque se eu convivo, França, com pessoas que vivem no campo do estudo, eu tendo a me tornar estudioso. Se eu convivo com pessoas no campo que é festivo, que só vive em festa, eu tendo a me tornar um baladeiro de plantão. Se eu convivo com pessoas que praticam crimes, que vivem do crime, eu tendo a aceitar aquilo como natural na minha vida. Exatamente. Vou pegar um fato muito normal. Existe compra de votos na política? Todos nós sabemos que existe. As instituições, as pessoas ligadas aos órgãos do Ministério Público sabem que existe. Isso é um fato muito comum. E se tornou natural. Tanto que quando a pessoa entra no campo, ela diz, se eu não comprar voto, eu não sou eleito. Se eu não... Então veja como as coisas vão se naturalizando. E se eu convivo naquele meio, eu tendo a me naturalizar. Há quem diga que não existe sequer político honesto, porque não tem como viver num sistema
através da integridade, através da honra, através da honestidade. Então, é uma situação delicada. Como é muito complicado, quando eu vou para um presídio, se eu nem deveria ter ido, e eu me mantenho lá preso. A medida da responsabilidade, a medida da pena, não está sendo feita da maneira correta. As aplicações da maneira correta. E o problema é que esse sistema já está comprovado que não funciona. Por quê? Porque 70% das pessoas que cometem ou que são acusadas de cometerem delito e vão preso de forma segregando a sua liberdade, elas voltam a delinquir. E o interessante, eu tenho que a maioria das pessoas que vão para o presídio volta a delinquir. E eu tenho que a maioria das pessoas que pegam uma pena restritiva de direito não voltam a delinquir. Existe alguma coisa errada. Alguns países, como a Holanda, praticamente aboliu a prisão. Né? Praticamente não existe. Os presídios praticamente foram transformados em hotéis, em algum desses países. Existe um juiz italiano que atuou na década de 70, onde o regime autoritário existia, que era Ferraioli. Ele escreveu um livro chamado Direito e Razão. Nesse livro ele traz várias garantias para que um processo criminal aconteça. Isso foi escrito mais ou menos na década de 70, foi publicado mais ou menos em 89. Nós estamos aqui já 3 décadas depois, e esse direito ainda não se incorporou na legislação dos países. Aqui no Brasil, essa mentalidade punitivista ainda domina, né, praticamente a estrutura do sistema jurídico. Então, o que acontece? A sociedade, ela quer a justiça. E ela tem direito de justiça. Uma vítima tem direito de justiça e deve merecer a justiça. E punir é necessário, mas precisa ser feito de forma civilizada. Nós não somos bárbaros, nós não somos selvagens. E eu tenho que dar o direito para que aquela pessoa seja ouvida. Se nós voltarmos na linha do tempo, nós vamos observar que aconteceu um homicídio no mundo. Um irmão matou o outro, não foi? Caim matou Abel. Quando Caim mata Abel, qual é o primeiro posicionamento de Deus? Por que mataste teu irmão? A primeira pergunta é essa. Por que mataste teu irmão? Aí eu lhe pergunto, Deus não é onisciente, tudo sabe? Não é onipresente, em todo lugar está? Não é onipotente, tudo pode? Por que ele faria essa pergunta? Porque na sua infinita sabedoria e perfeição, acredito eu que ele deva ter pensado, é possível que exista algo que eu não saiba. E isso torna Deus perfeito. E nós, que às vezes não conseguimos perceber os detalhes que acontecem no ambiente, que não conseguimos perceber a psicologia comportamental de um determinado sujeito que está tentando nos enganar, nós achamos que sabemos o que aconteceu no local tal, no X tal, e começamos a atribuir fatos negativos àquela circunstância. Nós não entendemos que contingências emocionais um sujeito passou para agir com aquela violência. Nós não entendemos o que levou ele àquilo. E aí nós começamos a ver o fato. A ideia moral do crime. Não, aconteceu um crime, por si está errado. Calma. É preciso compreender como aquilo acontece. Entenda que ninguém é louco. Se você não entende a história pela qual passou aquela pessoa, a rigor ninguém é louco. Eu estou lendo hoje um livro que não tem a ver com direito, mas que é livro relacionado à educação financeira, e o autor diz assim, você pega um cara que gasta seu dinheiro de forma descontrolada, esse cara é doido. Não. É preciso que você entenda a história dele. Talvez seja uma pessoa que nunca teve lazer na vida, será que é uma pessoa que passou muitas necessidades, e aí diz, bom, agora como eu tenho, eu vou aproveitar a minha vida. Né? É preciso compreender essa história. E o advogado, ele sai em defesa dessas circunstâncias. Não quer dizer que todo cliente que eu defenda é inocente. Mas quer dizer que todo cliente que eu defenda tem direito às garantias. Tem direito a ser tratado como ser humano, com dignidade, com respeito. A ministra Carmen Lúcia, recentemente apreciando uma situação onde um preso estava algemado na audiência, pegou e disse, não se algema mais nem animais. Mas isso tem se tornado lugar comum. Uma vez, veja só como são as coisas.
um juiz fazendo uma audiência virtual, o preso está lá na penitenciária, e aí o juiz disse assim, tira a algema deles. Não, doutor, porque aqui não tem como dar segurança. Se o senhor está bem aí, com vários agentes penitenciários, não tem como dar segurança, como é que eu vou fazer uma audiência dele presencial comigo? Não aceita esse argumento. Essa é a situação. Aí eu pego um outro juiz, que o agente fala a mesma coisa, aí o juiz pega e diz, houve o promotor é dada a informação do agente que não tinha como ter segurança, aí a juíza vem e diz, observando o parecer do promotor e o depoimento do agente, mantenham o acusado com algemas. Não existe nenhuma prova específica daquela situação de perigo. E ainda eles utilizam, às vezes, uma situação, não é para proteger a própria integridade do preso, mas aí é um absurdo maior ainda. Proteger como, né? A própria integridade do preso, ser obrigado a fazer uma audiência de algemas, onde a testemunha observa que ela está de algema e já tem, você está de algema porque é culpado. E aí já começa a conduzir toda uma linha de depoimento nesse sentido. E aí que o advogado entra para garantir que ele seja tratado com dignidade. Se nós hoje não aprisionamos em algemas nem animais, praticamente hoje nós criamos os animais soltos dentro de casa, livre ali, com todo carinho, com todo afeto. Imagine como é que você trata o ser humano. A questão de confundir o advogado com a conduta do criminoso é porque a sociedade ela não quer que aquela pessoa seja solta. Mas ela não quer entender, não quer compreender como se deu aquele fato. Punir é necessário, porque as pessoas precisam se reeducar. Se você tem um filho, se você tem um filho e ele joga um sorvete que você deu para ele no chão, você não deve premiar ele com outro sorvete, você tem que educar, dando ali uma correção pedagógica. A sociedade também precisa passar por esses aspectos. Se há uma lesão, um dano provocado a alguém, tem que passar. Mas precisamos fazer com garantias. Precisamos fazer com um processo justo. O justo processo legal. E o advogado criminalista é um advogado que atua dentro de umas áreas mais delicadas e mais complexas. Há um filme há um personagem que diz assim, alguns homens foram escolhidos para fazer os trabalhos mais difíceis. Advogar na advocacia criminal é como morrer no paraíso. Você se sente muito gratificado por estar ali, mas você é toda hora esfaqueado pela sociedade, você não é compreendido o seu trabalho. Uhum. Mas aqui eu pontuo um ensinamento de Cristo. Quando chegam para Cristo e perguntam, o Senhor diz que é santo, mas no entanto você come e bebe com pecadores. E Cristo arremata dizendo, eu vim pelos pecadores, eu não vim pelos justos. Por acaso não são os doentes que precisam do médico? O advogado criminalista é aquele que está diante da angústia maior do ser humano, diante do sofrimento maior do ser humano. Aquele momento que o ser humano, por um erro, seja por maldade, seja por descuido, seja até por inocência, se vê numa situação fragilizada, muitas vezes transformada em coisa. E é o advogado criminalista a esperança de justiça. Então, eu sou extremamente satisfeito com essa missão, com essa profissão que eu assumi. Não compactue de maneira alguma com a questão do crime, da atividade criminosa, mas defenda até o último instante o direito de inocência de um acusado. A situação tem que ser investigada, a prova tem que ser trazida aos autos. Não vamos trabalhar aqui com mimimi, com ilações, com presunções, com imaginações. Eu quero a prova. Eu quero a coisa robusta. Eu quero ali que olha, tá aqui, foi ele, realmente tem que ser condenado. E eu também quero uma pena justa. E eu também quero um tratamento digno. Mas não é porque eu, advogado, quero. É porque a Constituição diz que tem que ser assim. O princípio da não culpabilidade, transformado na ideia de presunção de inocência, deixa muito claro isso. Existe uma coisa, França, que nos deixa igual. Se eu tenho 5 mil na minha conta e você tem 5 mil na minha conta, isso não nos torna iguais. O que torna-nos iguais é um livrinho de regras chamado Constituição. Ali eu sou igual a você, em tudo por tudo. Aquela pessoa que está sendo acusada, investigada, ela é igual a toda e qualquer pessoa.
ela apenas passa por um fato circunstancial delicado na vida dela. Que amanhã eu posso estar passando, você pode estar passando, qualquer pessoa da sociedade pode estar passando. Cometer um ato delitivo não é algo inerente a alguém que vive no mundo do crime. Você pode cometer um homicídio culposo quando atropela alguém por falta de atenção, houve um descuido da sua parte. Sim. Né? Você pode ter emprestado, por exemplo, a sua conta para alguém, um amigo, para receber um dinheiro. Esse dinheiro, por exemplo, podia estar ligado a alguma atividade ilícita. E você, já começou a ser investigada e caiu ali no indiciamento e começou a ser denunciado. Há N situações iguais a essa. Então, como é que eu posso entender que o advogado se compactua com a atividade criminosa, quando na realidade ele é uma das pessoas que evita abusos? Abuso do judiciário, abuso da polícia. São instituições que devem ser respeitadas. São instituições extremamente necessárias para a sociedade. E eu valorizo muito essas instituições. Porque se não existissem essas instituições, coitado de nós. Nós teríamos aí uma situação definida na força, no tapa, né? Sim. Então, a polícia é necessária, é imprescindível. Tem ótimas pessoas trabalhando ali dentro. Eu conversava uma vez com o doutor Cláudio Bastos, promotor de justiça que atuou em Campo Maior, e ele dizia, olha, não diga, né? Ele dizia lá depois, na posição dele, não se diga que não tem pessoas trabalhando na justiça. Tem muita gente boa trabalhando na justiça. E isso é verdade. Tem muita gente boa trabalhando na justiça. Eu não posso chegar para você e dizer assim, eu sei que muitos colegas às vezes são mal atendidos, às vezes o juiz não recebe, mas até hoje, dentro da minha atuação profissional, eu sempre fui bem recebido. Nos gabinetes, nas secretarias. Fiz bons amigos por onde andei. Sou muito diligente em acompanhar os meus processos. Às vezes, o juiz olha assim e diz, meu Deus do céu, esse advogado está parecendo um quadro na parede, está quase todo dia aqui. Mas é porque é necessário que seja assim. O advogado ele tem que mostrar comprometimento com a causa. Aqui vai uma ideia, uma sugestão para a jovem advocacia. Talvez você tenha uma causa, 2 causas, 3 causas, eu não sei. Mas aquela causa, entregue-se de corpo e alma. Vá atrás do juiz, vá atrás do promotor, vá atrás do secretário, vá atrás do assessor. Resolva o problema do seu cliente. Não espere as coisas acontecer. Chegou a data, chegou o prazo, não foi cumprido. Eu, quando eu protocolo uma petição no sistema, já estou pedindo para a minha estagiária, né? Peça para colocar concluso. Peça para mandar logo para o juiz. Demorou ali, aí nós temos esse problema aí, dessa demora de 100 dias, uma tal de ordem cronológica para adesão dos processos, que a gente não sabe como é que funciona a rigor, porque não é divulgado, e aí essa demora que é exagerada. Mas nós temos casos urgentes, às vezes. E aí, quando eu pego um caso que é urgente, eu falo, doutor, essa mulher aqui tem uma idade de 70 anos, precisamos decidir o caso dela, né? Essa situação aqui, essa pessoa está doente, passando uma dificuldade. Então você tem que ir atrás, você tem que buscar essas situações, você tem que fazer com que a justiça se torne efetiva e eficaz. Porque senão você perde ali a sua missão como advogado. E na advocacia criminal, França, isso tem que ser cada vez mais estratégico. Isso tem que ser cada vez mais forte. Em 1967, nós temos ali a Constituição que traz a figura do promotor como promotor de acusação. Em 1988, nós temos a Constituição Democrática, que traz o promotor como promotor de justiça. Essa denominação traz uma diferença significativa. Ali eu tinha um promotor que acusava baseado no sistema militar e tudo, que acusava, que levava para a cadeia, que punia. O promotor não é para ser hoje isso. O promotor é para ser o fiscal da lei. Que na hora que vê uma conduta de ilegalidades, opa, doutor, isso aqui não pode acontecer pela polícia. Na hora que vê o próprio juiz agindo de forma contrária à lei, doutor, data vênia aqui, eu preciso que o senhor analise a situação, porque não é, ou até recorrer daquela decisão. No entanto, na prática, isso não acontece. Muitas vezes, às vezes até para colocar alguém numa denúncia, o Ministério Público, às vezes, atua de forma subjetiva. Aí eu disse assim, mas é sério isso? Você pode perguntar para mim, é sério isso? Basta ver
várias situações em que, quando chega na sentença, o cliente é inocentado. Por quê? Porque aquela denúncia era subjetiva. Eu tive um caso em que o cliente foi denunciado, e eu peguei esse caso já andando, em que o cliente foi denunciado, e essa denúncia, o que acontece? O juiz não fundamentou o recebimento da denúncia, não tinha prova nenhuma do envolvimento dessa pessoa, nem prova indiciária circunstancial, e aí vamos para a audiência de instrução e julgamento. Chega da audiência de instrução e julgamento, não tem testemunha, não tem prova, não tem nada. Aí o juiz pega, olha, diante da ausência de prova, eu absolvo o réu por insuficiência de prova. Ainda está errada a decisão do juiz. Ele tem que absolver, né, por ausência total de prova e não insuficiência. Não existia nem elemento sequer para denunciar, o que dirá para se condenar. Sim. E é o advogado que vai apontar esses erros, essas falhas. Né? Não é, ó, nós temos aqui no Brasil poucas pessoas sabem, mas já existiu pena de morte. Né? E aqui nós temos, por exemplo, o julgamento mais famoso de erro judiciário é o caso dos irmãos Naves, que foram condenados, né? E essa condenação durou muito tempo na justiça e depois se descobre que a pessoa da qual ele estava sendo acusado de ter matado estava viva. Como é que pode isso, né? A pessoa está viva e as pessoas condenadas pelo homicídio daquela pessoa. Torturar a mãe dos irmãos Naves para confessar um crime que não aconteceu. E aí você mostra o quanto a tortura é cruel, que faz com que o sujeito, né, confesse uma coisa que não aconteceu pelo temor. Porque quando você tem a sua vida, a sua integridade violentada, meu amigo, você diz coisas que nunca nem aconteceu. Né? Essa é a verdade. Então, infelizmente, o advogado criminalista sofre essa imagem delicada de pessoas que não compreendem a história, que não compreendem, mas aí é como eu estou pontuando aquela ideia, aquele pensamento cristão, né? E se você é cristão, e se você segue, aqui eu vou dar uma de religioso agora, né? Se você segue os princípios de Cristo, como é que eu posso bater a porta na cara daquele que precisa de uma cura, daquele que precisa de um apoio, daquele que precisa ser acolhido? Se eu tratar a pessoa que comete um delito com apenas uma punição, com castigo, com severidade, o que eu acho que eu vou ter de volta? Porque aquele sujeito vai ser solto um dia. O que eu acho que eu vou ter de volta? Eu vou ter uma pessoa violenta. E um dia eu estou ali no meu belo carrão, ali na frente do sinal, e o cara chega a um assalto, pá, e me mata. Por quê? Porque eu, sociedade, não acolhi. E a culpa dessa questão da criminalidade é da sociedade. Porque a criminalidade, ela surge por um desajuste social, problemas sociais, família desestruturada, ausência de empregos, às vezes problemas psicológicos, e eu tenho um Estado que não tem condições de satisfazer a necessidade da sociedade. Não tem condições de satisfazer a sociedade na educação, na saúde, na geração de emprego. E é daí que é uma ponte para que surja a pessoa ligada ao crime. A maioria das pessoas estão relacionadas à criminalidade por conta das suas condições socioeconômicas. 70% dos crimes é contra o patrimônio. E está ligada à questão da distribuição de renda. E está ligada à questão da falta de distribuição. Alguém diz assim, não, a pessoa tem outra pessoa que tinha a mesma situação, morava no mesmo bairro e não cometeu o crime. Não sofreu as mesmas contingências emocionais. Não teve a mesma formação psicológica. E é preciso que se compreenda isso. Né? Eu não estou aqui dizendo que nós devemos agora passar a mão na cabeça e cometer crime. Jamais. Como eu disse desde o princípio, punir é necessário, mas tem que ser de forma civilizada. É preciso que haja devido processo legal. E o advogado criminalista, ele deve ser respeitado nessa sua atuação. Se você não respeita o advogado criminalista quando se posiciona na defesa, nas garantias de alguém que é acusado, eu não vejo por que, de forma lógica, você respeitar os princípios cristãos. Porque há uma harmonia muito grande entre a atuação do advogado e a atuação de Cristo. Se você fosse hoje procurar Cristo, se Cristo estivesse hoje aqui, ele não estaria dentro de uma igreja. Talvez estivesse dentro de um prostíbulo, talvez estivesse dentro de um presídio. Porque é lá que ele é mais útil. É lá que ele é necessário. Assim como é necessário que a sociedade compreenda as situações e deixe as instituições fazer o papel dela. Investigar, colher a prova e julgar. Seja inocente, seja culpado. E se é culpado, uma pena justa, adequada, que recupere o indivíduo, que transforme o indivíduo. E não que coloque ele numa situação pior. Então, essa é uma situação
delicada, mas eu sou muito satisfeito por exercer a profissão de advogado criminalista. É uma profissão difícil, exige estratégia do advogado, existe cada vez mais uma atualização. Para você ter ideia, o advogado criminalista, ele é um advogado que dificilmente a IA interfere muito, porque é muito humanizada a situação. Então, é exatamente isso. Eu acredito que, se você também for professor, acredito que as suas aulas são uma das mais aguardadas. Se passar 5 aulas assistindo a sua palestra, a sua aula, acho que o tempo passa que a gente não vê. Agora, para finalizar, eu queria que você desse um conselho para os jovens advogados que estão ingressando na carreira ou para aqueles que estão pensando em desistir. O que você diria? Olha, eu já falei muito das competências que o advogado tem que desenvolver, mas do ponto de vista filosófico, do ponto de vista mais inspirador, eu diria o seguinte: busque o contentamento no momento em que você se encontra, aceite aquela sua realidade, mas vença as circunstâncias. Busque vencer as circunstâncias todos os dias. Busque se qualificar todos os dias. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Se você ainda não tem o escritório top que você gostaria, faça o seu melhor com o que você tem. Se você ainda não é um advogado extremamente forte no conhecimento jurídico, busque isso todos os dias. Contente-se com a sua realidade, mas vença as circunstâncias. Talvez esse seja o aspecto mais forte. Ser empreendedor é se superar todos os dias. Ser empreendedor na área jurídica é se reinventar todos os dias. É buscar sempre uma transformação. E você que é jovem advogado, você tem um potencial enorme dentro de você. Você tem uma força incrível dentro de você. E se você posicionar essa sua força, se você direcionar isso com consistência, com resiliência, com a tenacidade, você vai observar que você vai chegar a lugares que você não imaginava que seria capaz. E eu desejo muito que o jovem advogado ocupe esse espaço, que o jovem advogado seja aquele advogado de uma reputação ilibada, aquele advogado ético, aquele advogado competente, para que a nossa sociedade tenha cada vez mais profissionais aptos a defender os seus direitos. Muito bem, nós do podcast Em Foco, nós agradecemos, a sua disponibilidade de sair da sua casa, do seu escritório e vir compartilhar seus conhecimentos nesse nosso bate-papo sincero. É o nosso bate-papo que ficou claro aí para os nossos ouvintes que advogar não é somente uma profissão, é também uma missão. E nós agradecemos de todo o coração você ter se disponibilizado em vir aqui ter essa conversa esclarecedora conosco e com o nosso público, que são os advogados, jovens advogados, estudantes que estão aí do outro lado. Tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o momento, o espaço. Para mim é uma satisfação enorme, é uma riqueza considerável poder estar hoje compartilhando um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento, né? Eu sei que a nossa batalha é diária, todos os dias, né? E é preciso estar constantemente avançando nesse progresso, nesse estudo, porque a sociedade merece o melhor da gente, porque a nossa família merece o melhor da gente, porque o nosso amigo merece o melhor da gente. Então, muito obrigado. Obrigada a você. E você que assistiu o nosso episódio, curta, compartilhe, siga nossas redes sociais, @TV em Foco, @CM em Foco. Acompanhe no Instagram, acompanhe no YouTube. E no próximo sábado eu espero você para mais um episódio do nosso podcast Em Foco. Até a próxima. Tchau, tchau.